agora, doutor. Tome pulso da situação. Espere o magistrado se pronunciar, doutora. Por favor, magistrado, fique firme. Com a palavra, passo a palavra à defesa. 3 minutos. Agora passo a palavra à defesa com tempo de 3 minutos. Perfeito. Vá lá, doutora. Boa noite, excelência. Boa noite a caros colegas, amigos, senhoras e senhores. Bom, o caso relatado nessa obra literária considera-se um caso atípico. Ó, eu tô... Tranquilo, eu também estou. Nem parece que Uma estou. situação de necessidade não faz jus ao nosso direito positivo, onde na mais remota hipótese não faz menção de desrespeitá-lo. Não é isso que foi que aconteceu no momento de tal situação. Tratava-se de um caso de extrema necessidade, onde as pessoas estavam num local fechado, ermo, sem saber o que fazer. Só sabiam que dentro de mais 10 dias, todos os que estavam ali poderiam morrer. Isto foi perguntado, isto foi questionado, em nenhum momento ninguém quis fazer algum tipo de indagação ou de qualquer coisa relacionada à morte ou não do senhor Roger Wexman. Haja visto que, em tal situação, a primeira pessoa a alegar o que deveria ser feito naquele momento seria ele. Ele mencionou, ele foi o mentor. Ninguém, em nenhum momento, todos hesitaram, mas ele, na sua inteira responsabilidade, disse o que ele queria e o que deveria ser feito. Tá bom aí? Faltam quantos minutos, Eu posso doutora? continuar também, senão daqui a pouco... Não, faltam quantos minutos? Faltam minutos, então vamos lá. Mediante o que foi acordado, inevitavelmente peço ao juiz, ao júri e a todos presentes que se recorde deste homem, não como vítima, e sim como mártir. Pois, baseado em tal atitude honrosa, porém em estado de anomia, pôde salvar a vida de 4 distintos seres humanos, com o sacrifício de sua própria vida. Tá bom? Tá. Show. Deixa lá, daqui a pouco eu Passo a palavra. Calma aí, dá licença. Alguém que queira a palavra defesa em 19 segundos? Opa, desculpa. Tempo. 19 segundos. Ressaltar, isso que a minha colega falou está escrito no artigo 24 e no 23, que do Código Penal. Necessidade. Estado de necessidade. Estado de necessidade. Passo a palavra ao próximo advogado de acusação, 3 minutos para se pronunciar. Não, mas depois vai voltar para lá. Boa noite, excelência. Boa noite, doutores presentes e aos demais senhores e senhoras. Primeiramente, gostaria de expor a posição dos advogados da Acusação. que se opõem contra a opinião da doutora. Por quê? Porque, embora eles estivessem numa situação que não havia, como ela alega, que não havia uma previsão de saída, mas quem tem o teor da situação, leu a história, consegue perceber que eles mantiveram um contato em determinado momento com as pessoas que estavam de fora, que deram uma previsão de mais ou menos uma semana. Então, eu acredito assim, se eles tiveram esse contato, poderia haver uma possibilidade
tem que ser prevalecido. A vida sem esperar para ver até o último momento no que se sucederia, no que se daria toda a situação. Ainda falta tempo, né, doutor? Mais 1 minuto e meio. Senhores, utilizando a palavra da nossa colega de defesa, ela falou que ele seria um mártir. Para ser um mártir, ele teria que aceitar. Ele falou que ele não queria participar do contrato, que achava que John esperaria mais um tempo. Então ele não pode ser considerado um mártir. E segundo, que sociedade é essa que as pessoas decidem quem pode morrer ou não Derrubou essa defesa. jogos luxos? Derrubou essa defesa. E quem pode, por qualquer motivo de sobrevivência, decidir quem vai morrer ou não? Ele não pode. A vida, o direito à vida, é um direito constitucional inviolável. Então não pode ser decidido através de um jogo, de um contrato. E qualquer contrato, qualquer uma das partes pode decidir recusar a não participar mais. Então é importante que ele não quis mais, por mais que ele tenha sido mentor, como algumas pessoas dizem, ele decidiu não participar. Não deve ser considerado isso. Então foi contra a vontade dele. Tem? 28 segundos. Reforçando ainda a palavra da colega, o fato da nossa colega de defesa ter falado que ele aceitou, que ele incitou esse jogo, ninguém sabe se foi verdade. Isso pode ter sido uma invenção dos restos sobranos. 5 segundos. 4 segundos, 3 segundos. Acabou. Passa a palavra à defesa, ao próximo advogado de defesa, 3 minutos para se pronunciar. Boa noite, aos juízes, aos colegas, tanto de defesa como acusação, à plateia. Bom, a questão do caso concreto está limitada pelo espaço físico onde tudo ocorreu, ou seja, a caverna, onde naquele momento, em nenhum momento, se pôde citar a justiça como citaria numa sociedade legítima. Eu me refiro a esse caso como uma questão de sobrevivência. Muitas das vezes os senhores, qualquer um, pode ter passado por um aperto, seja a questão da fome, seja por uma necessidade fisiológica. A natureza humana é implícita nisso. De fato nenhum, nós não podemos negar que houve uma barbárie. Esse fato ocorrido foi uma barbárie, foi uma tragédia? Foi. A defesa em nenhum momento vai alegar que não, mas foi um último meio para que a situação fosse resolvida, até que houvesse um pronto-socorro. Um homem foi sacrificado para salvar 4. Como os senhores leram, houve 10 operários que também, na tentativa de resgate desses homens, foram sacrificados. Como poder salvar só um homem apenas e deixar os demais? Por isso, senhores, eu peço a absolvição. A absolvição dos meus clientes em relação a esse caso. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Alguém da defesa? Isso. Só complementando a palavra do meu colega de defesa, todos sabemos que eles praticaram um ato que viola, né, a formulação do artigo 121, que foi matar uma pessoa. Só que a gente precisa lembrar que eles foram sancionados bastante, convivendo com a trágica situação. Eles não puderam evitar aquilo. Eles não tinham como evitar aquilo. E eles não se colocaram naquele risco. Infelizmente, foi o fato que ocorreu. E eles, por um acordo proposto pela própria vítima, o instinto humano foi instigado a tomar tal decisão. 15 segundos. 15 segundos. 10. Bom, ainda relacionado ao artigo 23, nós podemos citar a exclusão de ilicitude. No caso,
Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. Legítima defesa e estrito cumprimento de deveres. Parou em exclusão de licitude. Não é isso? Passo a palavra para o próximo advogado de acusação. 3 minutos. Bom, diante de tudo que foi exposto pelos nossos colegas de defesa, a gente tem que concluir que existe um debate entre direito natural e direito positivo, que no caso ele vivia em estado de sobrevivência, ele estava em estado de extrema necessidade. Só que como os colegas mesmo citaram as leis são escritas por homens, e essas leis têm que ser cumpridas. Não é porque eles estão no interior de uma caverna vivendo naquele estado, eles não têm que respeitar a legislação. Eles precisam sim respeitar a legislação. E além do mais, a própria pessoa que deu a ideia, ela se recusou a participar. Que tipo de critério foi usado para que o autor da ideia fosse eliminado a ponto de servir de alimento para os outros? Imagina o precedente perigoso que isso pode abrir se cada pessoa em estado de necessidade começar a agir dessa forma. Continuo firme na posição de manter a condenação máxima. Não há precedente legal que obrigue alguém a tirar a vida de outro. Eu quero deixar uma pergunta aqui, excelência, para os demais advogados de defesa. Será que esse direito que ele teve, que ele se manifestou, que vocês alegam que ele teve de se propor a passar por isso, será que ele realmente não foi induzido por essas pessoas? Será que realmente não tem que ser levado em conta que eles mantinham um contato já com as pessoas que estavam lá fora, que eles tinham um real conhecimento do que é a lei, do que é a legislação? Será que eles não poderiam esperar mais um pouco, já que eles deram um prazo de mais ou menos uma semana? Será que essa atitude não foi precipitada? De tirar uma vida, de deixar de um ser assim, e simplesmente ficar definido que, num caso de que eles iriam vir a falecer, precisava haver a sobrevivência? Acho que, mesmo que ocorresse, mesmo que eles não tivessem acesso à previsão de tempo que eles iriam ter, acho que eles poderiam ter esperado um tempo a mais para poder saber a definição concreta com relação a isso. Volto a frisar, valor à vida, isso é muito importante. 32 segundos ainda para a acusação. Só para complementar a resposta da defesa, eles não entraram mais na fatalidade. Eles já sabiam que uma caverna que não tinha alimento e eles foram com poucos provimentos. Então não foi uma fatalidade, foi uma escolha. E outra coisa também importante, a gente passa por vários momentos que as pessoas passam fome, precisam de doação de órgãos, ninguém está matando ninguém por necessidade. Doutora, temos que encerrar. Passa a palavra para o próximo advogado de acusação, 3 minutos. De defesa. De defesa. Boa noite, caros colegas. Em resposta ao que foi falado aqui pela advogada de defesa, De acusação. Gostaria de ressaltar que houve sim uma escolha de adentrar nessa caverna, mas a escolha foi direcionada a um trabalho que seria realizado no local, nesse contexto de trabalho. A escolha não foi de assassinar alguém por pura crueldade. Né? O que houve foi uma situação de fato, uma calamidade que aconteceu ali, né? Em que aquelas pessoas se viram presas, se viram completamente desprovidas de alimentos, já que, como foi falado, eles levaram pouco alimento para o trabalho que seria feito, né?
tratar melhor esse artigo, cabe ressaltar também que as circunstâncias em que esse texto é realizado é de um período bem anterior na Europa, e o direito, né, positivado era totalmente diferente do atual. E nós tratamos desse caso aqui no Brasil, em que é regido pelas leis do Código Penal da Constituição Federal de 88. Então, cabe ressaltar que esse caso ele precisa ser avaliado nas condições atuais e não da legislação daquele período. Né? Então, naquele período não existia essa observação do estado de necessidade, não existia essa previsão legal do estado de necessidade. Hoje em dia há no artigo 23, como foi falado. 24. Então, enfim, voltando. Por que não é razoável exigir-se o sacrifício? Obviamente, porque como foi falado também, é razoável que 4 vidas, que 5 no caso eram 5 vidas sejam perdidas por conta dessa calamidade. Houve uma troca. Obviamente, claro que ninguém pensou em matar cruelmente alguém, mas... Passa a palavra para o próximo advogado de acusação, 3 minutos. Senhores, relembrando, ele não tinha nenhuma chance de sobrevivência, ele tinha pouco, não tinha possibilidade ainda de sobrevivência. E segundo, se para eles era uma casa de sobrevivência, 4 pessoas estavam de acordo. Então, por que entre eles não fizeram esse acordo? Retiraram então a pessoa que recusou isso. Mas não, de uma forma estranha, quem recusou foi sorteado, perdeu. Então, se 4 não recusam, Derruba a defesa. os 4 não são nada. Derruba a acusação. Mas não, a pessoa que recusou foi a A gente perguntava se seria possível sobreviver se ele não for será na que carne. realmente houve Se a defesa botar, foi uma coisa justa derruba entre eles, a isso não acusação. seria justo? Então, vamos falar que a questão de sobrevivência, na primeira oportunidade eles poderiam ter esperado mais, mas não, ouviram aquela pouca não é nula. Então usaram mesmo que vamos fazer isso. Então deveriam fazer entre eles, se eles acham isso correto, foi um caso de sobrevivência. Mas não, a pessoa que morreu foi a pessoa que foi contra. Então tem que pensar sobre isso. E outra, você lê o artigo, só que se uma pessoa não quer participar, a outra não tem direito de tirar a vida dela. Eu queria perguntar aqui a forma que esse dado foi passado. Será que ele perdeu isso? Ninguém pode comprovar isso. Quem falou foi exatamente o Zé, que cometeu esse ato odioso para ele, horrendo. Mais alguém da acusação deseja se pronunciar? Dá 1 minuto e 10. Ainda há 1 minuto e 10. Senhores, na verdade, eles não agiram, ao meu ver, de forma ética. Exatamente pelo fato deles terem matado exatamente a pessoa que não concordou. Então, na verdade, eu acho que eles merecem, tá, cumprir a pena, tá, porque eles não agiram com ética, não respeitaram a dignidade da pessoa humana. Então, eu acho A professora. Senhores, Não. Como é que eu vou tirar mesmo? uma única alternativa, né, para que aquelas pessoas pudessem sobreviver naquele local em que eles diziam, né, estar desprovidos das leis, de assistência, e que não ocorreu. A assistência estava ali, estava chegando breve, em pouco tempo. A gente não pode estimar, estima-se quanto uma pessoa pode sobreviver, mas não tínhamos a certeza se ao 34º dia elas iriam falecer. Mal comparando, se o filho dos senhores... Passa a palavra para o próximo advogado de defesa. 3 minutos. A nossa colega de acusação citou o fato de ele ter negado, né, a participar. Mas a gente pode lembrar
negar o fato disso não ter ocorrido? Não podemos, porque infelizmente a pessoa foi morta. Não temos aqui a palavra dela para conflitar com os que vocês julgam assassinos. Temos as palavras dele e pela palavra desses 4, ele acabou perdendo num jogo que ele mesmo propôs a todos os outros. Quantos minutos? Quanto tempo mais? 1 minuto e 40 segundos. Boa noite, Excelência. Boa noite a todos. A acusação tem mencionado o princípio da vida, algo constitucional, mas é justamente esse o princípio que embasa o ato cometido naquele ambiente completamente fora dos padrões de razoabilidade, local ermo, local sem interferência do Estado, e não há que se falar em ética, não há que se falar em jogos de dados, que aquilo não deveria ser feito, em um ambiente em que o Estado não se manifesta. Sendo assim, não há sentido a base da acusação, haja vista que foi justamente esse o preceito constitucional utilizado para a sobrevivência dos outros 4. Sendo assim, a nossa conclusão é de que não haja, portanto, não se leve adiante a acusação de assassinato. 40 segundos. O que ele acabou de falar agora, vocês aprenderam em Durkheim, no primeiro período, anomia. Vocês recordam desse nome, eu tenho certeza. Ausência do Estado naquele local. Isso é considerado quando há guerra, catástrofe natural, em que, por exemplo, tem um gramado ali e ali diz que você não pode pisar. Mas diante a um terremoto, você não vai, lógico que você vai invadir a propriedade de alguém, você vai burlar aquela lei. O que aconteceu foi uma anomia, uma catástrofe natural. Vamos acabar, doutor. Passo a palavra final para o advogado de acusação, palavra final dos termos. Porque termina com a defesa. Isso. Pode ser dividido também? Não, aí eu tenho que ser igualitária, senão serei equânime, eu tenho que ser equânime, senão eu serei injusta. Bem, eu gostaria de pedir licença e discordar dos meus amigos de defesa. Eu vou citar um trecho do caso concreto que vai bem contradizer o que eles acabaram de falar aqui. O rádio dentro da caverna silenciou a partir daí durante 8 horas. Quando a comunicação foi restabelecida, os homens pediram para falar novamente com os médicos, porque conseguindo o Edmond falando com o seu próprio nome e em representação dos demais, ainda fossem seriam capazes de sobreviver por mais 10 dias. Sem serem menor a cara de um deles. Eles conseguiram contato com o mundo exterior. Eles pediram a opinião de um médico, e o médico se absteve. Eles pediram a opinião de um juiz, para que o juiz decidisse, para que eles não tivessem que decidir entre si. Eles tinham contato com o mundo exterior e eles tinham ciência do que eles estavam fazendo. Eles tinham ciência de que eles estavam prestes a cometer um crime, um assassinato. Então não cabe aqui de maneira nenhuma o direito natural, sendo que eles tinham contato com o mundo exterior e tinham ciência do que ia acontecer. Tanto é que o próprio autor da ideia se retirou. Eu continuo firme na acusação e peço a sentença máxima, que é a pena de morte. Quanto falta tempo ainda, doutora? Tá carrasca. 1 minuto e 30 segundos. Deixa o colega aqui falar, doutor, porque ele ainda não... Doutor, dê chance ao colega porque ele se expressou o menor tempo. Dê espaço para ele. Voltando ao raciocínio aqui da conivência, ou melhor, da concordância desse homicídio, vamos mal equiparar, vou fazer uma analogia, se hoje você tivesse um filho, criasse seus filhos, seus filhos aí formassem o Médico Sem Fronteira e fosse parar no interior da Ásia, da África, onde povos passam muita necessidade
E será que seu filho sendo lá assassinado, né, pela essa extrema necessidade, né, que eles vivem lá, necessidade, né, eles precisam comer, precisam sobreviver, né, no estado de canibalismo, vamos dizer assim. Será que os senhores concordariam com isso? Teriam essa mesma ideia? Seria um caso de licitude tratando no filho dos senhores? Está isso aí que os senhores pensam? 30 segundos. Acontece também aí a defesa, a de pensar que todos os seres humanos são racionais. Eles agem completamente em raciocínio. E para finalizar, o fato incontestável é que a vida humana é, ou menos deveria ser, o bem mais valioso tutelado pela vida. Não podemos servir de alimento para ninguém. Passo a palavra para o advogado de acusação. Palavra Que defesa! Agora começou a brincadeira. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para falar. Foi falado aqui que eles poderiam esperar mais um tempo. Eles poderiam esperar mais um tempo. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa que cuida de exames laboratoriais, coisas de medicina. Eu tenho conhecimento para falar um pouquinho sobre medicina, eu acho um pouquinho mais do que vocês. A pessoa, quando entra nesse estado que eles entraram, sem alimento, inanição, a pessoa quer carboidrato, músculo, toda a energia do corpo é consumida para o cérebro funcionar. Ou seja, o corpo vai comendo, até não dar mais. Como uma pessoa consegue tirar alimento de um corpo onde o próprio organismo consumiu tudo para sobreviver até a última gota? Não podia esperar. Eles não conseguiriam tirar alimento de um corpo que morreu, já tinha morrido, no caso, por falta de alimento. Não se tira alimento de um corpo que morre por falta de alimento, porque não tem açúcar, não tem gordura, não tem carboidrato, não tem proteína, você não tem alimento. Outra coisa que foi falado é o crime. O que é o crime? O que é o crime? Na última aula de penal, quem estava aqui pode perceber, o crime é composto por 3 coisinhas básicas: fato típico, ilícito ou culpado. Eu peço para os senhores fecharem os olhos. O senhor está vendo? Por favor, fechem todos os olhos. Fechem os olhos, Fechem os olhos. Imagina, feche os olhos abertos, assim. Por favor, eu te peço. Imagine vocês numa caverna, sem alimento, sem ninguém da família onde vocês amassam, filho, mãe, com a chance de vocês nunca mais verem. Vocês sentem medo. Nossa, para encerrar. Deixa eu só terminar isso daqui. Eu vou ser injusta com ele. Como você fala aqui pra gente? Vejam bem, eu não sei se vocês gostariam de saber. Tinha que ler o livro para ver de taverna e fazer um resumo. Fazer tipo um debate. É o exercício que vocês têm. Mas ninguém tá lendo, tá todo mundo falando por nenhum A questão do domínio do corpo. Não sei, a gente é corpo de jurado. A gente é corpo de jurado. Você leu o livro? Não. Não é fácil o livro. O livro é fácil. Já acabou já, hein? Atenção. Então, esse trabalho, como eu havia anunciado a vocês, vale a pena. E eu fico assim, não pesarosa, mas eu não quero macular, entrar uma palavra bem transparente, bem elevada. Eu não quero macular o trabalho dos alunos que
pelo menos mais 4 alunos prontinhos para argumentar e contra-argumentar. Então, quem embarcou nesse ânimo, quem conseguiu fazer a adesão a esse objetivo, ganhou muito. E nós que ouvimos também ganhamos. Ganhamos aprendendo o quê? O domínio da competência. Né? A questão de saber dar vez à fala do outro. Saber ouvir. Porque para você chegar aqui e contra-argumentar, é preciso que você tenha ouvido direitinho o que o colega falou. Senão você vai acabar se atrapalhando e perturbando a ordem do seu discurso. Neste particular, vocês foram ótimos, vocês foram precisos, vocês manifestaram que estavam atentos. E é uma qualidade que o advogado precisa desenvolver, saber ouvir. Porque saber falar, saber argumentar, não há como fugir disso aí. Perceberam como é importante ler? Perceberam como é importante estudar? Também quero dar a todos, eu quero parabenizar todos os alunos que estiveram aqui, que eles souberam fazer a ponte entre fatos e fundamentos com muita propriedade. Digamos que este foi o primeiro tribunal de júri do qual vocês participaram. Se vierem muitos outros, ótimo. Se não vierem, este ficará como um trabalho carregado, eivado de bons propósitos, que todas as audiências e no futuro, das quais vocês venham a participar, tenham esse viés, o viés do compromisso. Compromisso com o quê? Com o texto jurídico. Né? Agora eu quero, na sala termina às 8h30 da tarde. 1 minuto, eu vou oferecer 1 minuto a cada aluno, aos componentes do auditório, 1 minuto para que então cada aluno diga segunda fala da defesa ou da acusação da defesa, aí vai dizer por quê, qual é o fundamento em que você, caro aluno, se apoia para considerar os réus culpados ou inocentes. Doutora. Boa noite. Eu me posiciono a favor da defesa, considerando o início, né, da defesa do meu colega, pedindo para que os senhores fechem os olhos e se coloquem, todos nós aqui, na mesma situação, uma situação atípica, num local único, sem luz, num local onde não tem água, num momento de nervosismo, sem oxigenação do cérebro, e, segundo mesmo a literatura informa, que eles pediram e solicitaram ajuda no momento crítico. E o médico informou o tempo que eles teriam a mais, quer dizer, o tempo que eles calculavam com o pouco de alimentos que sobraram ali, eles não conseguiriam sobreviver. Considerando também o fato de que ali, naquele local, eles estavam fora de qualquer jurisprudência, eles estavam fora de qualquer lei que rege dentro da sociedade. Então, diante disso, eu creio que houve sim uma tragédia, mas não considerar o crime e nem considerar o homicídio ou um assassinato. Porque, na verdade, a intenção não era matar a pessoa por matar. A intenção ali era tentar uma sobrevivência de 3. Acabou. Infelizmente. Acabou. Boa noite. Ninguém citou também, e no caso estou a favor da defesa, que os homens também estavam sofrendo dentro da caverna. Né? Todos eles sofreram, né, os tormentos, a humilhação, de repente também está tendo que, se for o caso de ter se alimentado, né, de carne humana. Então, eu acredito que se eles estavam ali dentro também, eles estavam participando de tudo aquilo ali, sofrendo muito, né? Por tudo aquilo. Então, a favor da defesa aí, é a minha opinião. Então, se esqueçam de fazer menção aos fundamentos quando, além
Eu vou com a defesa. Eu alego que eu defendo dois artigos, é o artigo 24 e o artigo 28 do Código Penal, onde diz o artigo 28 sobre a inimputável, no caso, emoção e paixão. No caso, eles estavam sobre tanto tempo ali, sobre semanas ali, diz a emoção dele já estava flor da pele, já não podia, como o colega falou, o corpo já estava sem energia, então o cérebro já não funcionava direito. E quem melhor do que o médico para falar quanto tempo eles tinham de vida ali? Um profissional capacitado, um profissional graduado, então ali seria a melhor pessoa para dizer quanto tempo eles tinham de vida. E no caso, a extrema necessidade expõe isso. Ele afasta a culpabilidade dos réus. Boa noite. Eu só gostaria de saber se alguém ali é melhor do que o outro. Como é que uma pessoa pode decidir pela vida da outra? Quem ali deveria ou não morrer? Porque jogar dado é muito fácil, mas você saber quem teria mais probabilidade de viver sem comer a carne do que o outro. Então eu acho que ali estavam todos em condições iguais e ninguém teria direito de matar a outra pessoa. Acho que eles não teriam condições de escolher nem se tivesse um mais gordinho, um mais raquítico, para falar que ele teria mais tempo de sobrevivência do que o outro. A gente não é capaz de julgar quem é melhor ou não para morrer, quem tem mais probabilidade de viver ou não do que o outro. Doutor, você ouviu os colegas, pode não ter lido o livro. Qual é ali a sua opinião? Já trabalhei esse caso já na outra faculdade que eu estudei. Parabenizo a acusação pelos argumentos apresentados, mas a gente tem que focar numa coisa, que o direito é bom senso. O caso em tela, ele não trata da conduta criminosa dos envolvidos. Não há uma conduta de assassino envolvido ali naquele caso. Então a gente tem que se atentar a isso. Aquilo ali foi um puro estado de necessidade, não há nenhum precedente criminal contra os envolvidos. Então, como o nosso querido colega Douglas abordou muito bem, fica claro que a posição deles foi de estado de necessidade. Ou seja, não tinha perito, assim como eles poderiam ser resgatados naquele momento, poderiam demorar meses e ninguém sobreviver. Então eu voto a favor da defesa. Doutora. Então, eu vou a favor da defesa, principalmente pelo estado de necessidade que eles se encontravam, né? Também, por fechar os olhos, por imaginar a situação, eu vou no defesa. Doutor. Eu vou pela acusação, que o direito à vida é uma garantia inviolável, né? É a garantia da Constituição, e eu acho que nesse estado que eles se encontravam, eles acabaram não decidindo, poderiam só, estado de necessidade, poderia acontecer, mas nesse caso eles optaram pela sorte, né? E eu acho que a sorte foi mais do que o estado de necessidade deles. Isso eu opino pela acusação. Doutora. Eu assumo que quando eu fiz a narrativa, escrevi, eu optei pela defesa. Mas depois que eu vi aqui, eu mudei de regra. Porque eu acho que foi o que a colega ali falou. Tem um caso também que aconteceu, eu não lembro se foi. Eu lembro que foi num lugar com neve. Nos Andes. Foi no seu país. No meu país, eu não tinha certeza e eles esperaram a primeira pessoa morrer e aí sim se alimentaram do primeiro a morrer. Eu acho que essa questão de você ter que escolher por um é muito complicado. Então nós estamos aqui, nos 5 trancados dentro de uma sala, esquecido aqui dentro, de repente um terremoto lá fora, ninguém consegue sair, e aí? Você é o escolhido, você vai morrer. Não é assim, eu acho que então esperasse o primeiro morrer. Assim que ele morresse, se comeria a carne dele. Agora, como optar por um? Como escolher por esse? Por isso que eu mudei para a acusação. Doutor, é justamente essa ética que eu quero
que seja desenvolvida. Porque isso aí é que traz a racionalidade, a seriedade do discurso jurídico. Né? Porque para fazer essa mudança é preciso ter humildade também. Doutora. Boa noite a todos. Eu optei pela defesa, né? Que a lei ela é bem clara, é claro, que aquele que vive alguém do direito à vida, ele deveria ser punido com a morte. Mas aí, no caso, avaliando a palavra, sim, prive alguém intencionalmente, avaliando a palavra intencionalmente, nós podemos observar que, no caso, essa palavra intencionalmente vem de vontade e desejo. E eu acredito que não era o desejo deles, naquele momento, matar alguém, no caso pela situação que eles já estavam vivendo, não era o desejo de nenhum deles matar alguém para se alimentar. Então, no caso, foi um caso de necessidade e obrigatoriedade. Doutora. Bem breve, já que se lembrar que nos primórdios ainda da formação da sociedade, grandes filósofos e pensadores renomados, aos quais estudamos até hoje, já defendiam que o indivíduo abre mão de sua vontade, de sua individualidade em prol do coletivo. E por isso eu fico do lado da defesa. Acredito sim que pode em algum momento não ter sido desejo dele de abrir mão de sua própria vida pelo grupo, mas há de se cumprir que quando falamos de coletivo não que é o meu desejo, mas o seu desejo, mas no consenso. Doutor. Eu? Bom, deixa o doutor, depois você. Boa noite a todos. Queria ter participado também desse grupão aí. Achei muito legal. O sangue até ferveu um pouquinho. Quando eu vi meu caro amigo, colega falar ali na frente. Mas eu fico do lado dos meus amigos aqui, dos meus companheiros, porque é como a doutora ali falou. Já até passou um filme na televisão que o avião cai. Então, lembrando desse filme, quando ela falou, eu não prestei muita atenção porque ela estava falando do filme. E realmente eles esperavam um componente vinha falecer e ali se alimentavam. E como o meu caro também colega disse aqui, fechem os olhos. Imaginem se vocês, lá naquela situação, vocês iam querer ser o primeiro a morrer? Então, pensando nisso, pensando nesse detalhe, eu fico do lado dos meus colegas que são a acusação, e também porque ele propôs que fizessem aquele jogo e depois ele se recusou a participar. Então eu fico do lado da acusação. Há outros que querem se pronunciar. Doutor, vocês? Eu acho que há algumas lacunas aí na própria história que precisam ser preenchidas. Inicialmente, será que parece que eles eram os únicos ou não? Se tivesse outros que foram mortos pelo desabamento, poderiam se utilizar da carne dele, dos mortos, entendeu? Algo que já foi falado aqui, mas que encaixe. É uma realidade hipotética, mas que encaixa na história. Eles estavam soterrados. Sim, soterrados. Tudo bem, mas outros morreram. Mas o soterramento, ele vem os povos vêm de você não, eu cheguei ali, mas ficou essa lacuna ali. Eles não estavam assim, sozinhos, parece. Não dá a entender. Poderia, é hipotético. Outra coisa, o médico chegar e vir categoricamente falar, bater assim, ó, vocês têm tanto tempo, ele não sabe qual o grau de oxigenação. Se o nosso colega ali falou, admitiu que sabe mais de medicina, porque nós sabemos que antes de você morrer de inanição, você vai morrer por falta de oxigenação. Então, ou seja, todos já estariam mortos antes da inanição. Né? Então, são assim, algumas, dentro da história mesmo, alguns fatos que me fazem colocar do lado da acusação, mas de modo mitigado. Não pena de morte, como o cara quer ali,
Mas assim, uma condenação. Não dá o décimo, assim, uma condenação. É o que está no livro. Sim. Quanto às hipóteses, deixa eu dizer a você, no direito nós vamos aos fatos. Ainda que esses fatos estejam controversos, é o que nós temos. Mas é que ainda que eles sejam incipientes, vamos aos fatos, entendeu? Então, é por aí. Sim, mas assim... Eles se ativeram os fatos, eu gostei disso, eles levantaram hipóteses. Eles trabalharam de uma forma jurídica com a verdade factual para chegarem ao que eles estão obtendo agora. Quer dizer, que nem vai ser bem isso aqui, daqui a pouco vocês terão uma surpresa. Doutor. Não, esse povo não fala. É ali. Ela também não fala. Aí, doutor, você com essa camisa fino bonita? Não, de trás. Eu não. Vai, doutor. Eu estou lá da apresentação porque, assim, a defesa disse que o direito da vida é um direito que não pode ser quebrado e tal, mas sabe-se que em casos de guerra é permitida a pena de morte, mas isso não justifica o fato desde que ele tira a vida da pessoa, porque senão vai chegar naquela de que os fins ficam no meio e se comum, não é justo tirar a vida da pessoa, que não tem escolha, apesar de estar na situação difícil e de escolha. Assim, a gente não tem o direito de escolher quem vive e quem morre. Então, acredito que houve uma violação ali, porque eles tinham total consciência, eles tinham perdido a consciência. Então, se eles quiseram que chegue ao conselho, se organizar, se tivesse pedido a consciência, tinham matado uns aos outros de forma desordenada, se organizaram, julgaram quem poderia. Então, acho que aí é cabível pena, assim, porque... Doutor. Confesso que a princípio eu estava concordando com o estado de necessidade, realmente acredito que a maioria das pessoas já sentiram fome e ocorre um certo desespero, né? Mesmo quando se passa algumas horas, imaginam eles que estavam dentro de uma caverna. Mas o novo colega ali conseguiu me convencer ao contrário a partir do momento que ele falou dos filhos. Imagine se fosse seus filhos, imagine, né, se fosse um parente seu lá e alguém comesse, resolvesse comer os seus filhos. Então eu vou ficar pelo lado da acusação. Doutor. Você mesmo. Eu fico com a defesa pelo argumento, tem lacunas, né? Isso aí a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. Os sobreviventes é que relatam e eles já sofreram bastante lá dentro. Tudo que eles passaram, os momentos que eles passaram, o tempo, o que aconteceu lá dentro, matar alguém não deve ser fácil para eles na fome. Deve ter sido um desespero. Comer carne humana não deve ser legal, né? Então eu acho que isso já foi o suficiente. Já tá legal para eles. Já foi uma pena isso. Ficar lá trancado, né? E a parte do filho, eu concordo realmente. Você saber que seu filho tá ali dentro trancado. Não falo na África não, porque a África eu acho bem diferente, né? A África é aberta, né? A gente tá falando de um local fechado. Não tem como chegar comida ali dentro, né? Agora, um filho ali dentro, servindo de alimento e tudo mais, é triste, porém é honroso, né? Ele salvou 4 vidas. Doutor. Eu vou pela defesa exatamente pelo que eu estou falando aqui. Mexeu a questão que eu acho que já houve punição demais ali dentro. Questionar se houve consciência ou não, fica vazio. A gente não sabe o que eles passaram ali dentro para chegarem a essa conclusão. Então eu acho que já houve punição demais. A falta da comida, a falta de esperança, se vamos sair dali ou não. Análise técnicas são bem-vindas, porém, quem está lá fora não sabe o que está acontecendo. Então eu fico com a defesa exatamente
bastante, principalmente não tendo a visão do que estar ali dentro, já é muita coisa. Doutora, do lado da acusação pelo simples motivo. Desde o momento que eles decidiram acabar com a vida deles, da pessoa, eu defini então que eles vão preso, já que vocês traficaram por matar alguém, então vocês ficam na cadeia e acabam a vida de todo mundo. Entendeu? Eles decidiram acabar com a vida deles, eles vão ficar vivos. Já se deram bem, só que vão ficar presos. Simples assim. Doutor. Você? Não. Liberei o espaço para você. Eu sigo a acusação pelo princípio da dignidade humana. Eu acho que a gente não tem que usar de subterfúgio. Somos aqui operadores de direitos e não médicos. Então não temos que avaliar medicina e conhecimento de outro ou não. Então por isso eu mantenho a acusação, porque a dignidade humana é um princípio que tem que ser considerado. Não temos que usar subterfúgios de cenários no qual emplacam se nós não sabemos o que ocorreu lá. Realmente ali pode ter sido o pai de família que morreu. Então esse ato de homicídio deve sim ser julgado e culpado. Doutor. Eu fico com a defesa também, né? Por conta do estado em que eles se encontravam e por ser uma necessidade, né? Porque ali tinha um risco de 5 vidas e, querendo bem ou mal, acabaram se salvando 4, né? E por isso que eu fico com a defesa. Doutora. Você se escondeu. Sou a favor da acusação, porque acho que é injusto de tirar a vida de outra pessoa. Doutor. Fico com a acusação, porque afasta a hipótese de estado de necessidade, porque não foi de igual luta, né? Foram 4 contra 1. Se todos tivessem lá lutado entre si para ver quem ganharia, talvez pudesse ser esse argumento ser forte. E se ainda ele tivesse concordado em jogar os dados, no fundo, quem tiraria a vida? Outra pessoa, então continuaria sendo homicídio. Se fosse ele mesmo, todo mundo participou também na instigação de suicídio. Então não estou vendo fuga para não ser acusado. Doutor. Boa noite, eu fico com a defesa, porque o que se trata aqui foi falado por todos já. Então, os homens que estavam na caverna estavam no seu estado natural, o nosso direito positivo não se aplica, porque eles não tinham o modo de defesa, realmente tinham a comunicação, eles tiveram até então no começo as competências, o que eles teriam feito, quanto tempo tinha, só que naquele momento acabou a bateria da comunicação, não tinha mais o meio de transporte de comunicação. Então foi exatamente o que ele fez, acabou, fechou tudo, está todo mundo apagado. Daí você vai esperar para saber se você vai sair dali vivo ou não. Então realmente assim, são 4 homens, estavam ali por motivo de trabalho, onde tinham família, eram honestos, enfim, então acho que o direito nosso não cabe julgar o que eles se passaram, e é exatamente o que acho que ela falou. Acho que a punição eles já tem, vão levar essa história pro resto da vida de ter que matar alguém para sobreviver. Então eu acho que quem somos nós para julgar a vida da pessoa para ficar preso ou não? Realmente não cabe a pena de morte, mas então acho que já aconteceu e cada caso é um caso. Falar aquele caso, acho que cada caso aconteceu e cada caso teve sua sentença. Então quem somos nós para falar, você vai morto porque você fez isso, fez aquilo? Veja, eu sou a mediadora, magistrado, acusação, defesa, corpo de jurados, e eu faço a mediação. Então, no papel de mediação, eu quero proclamar assim, neste momento, após a defesa, não há vitoriosos e não há derrotados. Por quê? Aqui todos venceram uma barreira hoje. Então, lembrando a data de aniversário, nós vamos fazer algo, quero dar os parabéns a todos antecipadamente, nós vamos fazer algo que em nossos aniversários fazem por nós, e nós vamos fazer por nós mesmos, isso faz muito bem.
Nós vamos ficar de pé e vamos nos aplaudir. Por sermos hoje vencedores.